Ah, meu irmão, minha irmã, que alegria a gente estar aqui hoje para mais um dia do nosso Palavra Encarnada. Hoje, terça-feira, 23 de abril. Hoje, já este início do tempo, Filhos da Luz. Esse início deste novo tempo em que Deus quer derramar muitas graças, muitos corações consagrados. Deus chama aqui neste tempo da nossa comunidade. Então, com muita alegria, sedentos de bebermos mais e mais dessa graça de Deus, nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Bem, pessoal, nesta terça-feira, um dia muito especial. Primeiro, um grande abraço para você, meu irmão, minha irmã, que fez o Despertar Filhos da Luz. Deus tem para você um chamado gigante, um chamado muito profundo de uma vida inteiramente dele. Outrora nós éramos trevas, agora somos luz. Nos comportemos, vivamos como filhos da luz. Amém? Então, nessa terça-feira hoje, a igreja nos chama a rezar com um evangelho que está lá em João, capítulo 10, versículos de 22 a 30. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: já vos disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Meus irmãos, estas são para nós palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, pessoal, este evangelho, ainda estamos aqui vivendo o tempo pascal e é muito profundo, a gente entender essa dinâmica de Jesus com as pessoas. Pessoas que muitas vezes veem em Jesus algo, que querem se aproximar, que querem beber daquilo que Deus tem, mas que às vezes não se mostram capazes de dar os passos de conversão que esta proximidade com Deus vai nos pedindo. Então, às vezes a gente quer se aproximar, a gente quer beber de Deus, mas a gente não quer mudar. A gente não quer deixar que esta semente lançada, ela penetre na terra do nosso coração e vá germinando e vá dando frutos. A gente quer ficar na superficialidade. Então, esses judeus, eles aqui falam que estavam na festa da dedicação do templo, que era uma festa muito forte, ali para os judeus. Significava quando o templo de Deus foi consagrado, e Jesus estava ali, estava um tempo bom, ele estava passeando, estava tranquilo, e os judeus rodeiam Jesus e começam ali a inquirir Jesus. Então mostra que os judeus estavam ali de alguma forma buscando uma resposta para uma inquietação, só que eles vêm de uma forma inversa, porque fala que eles disseram: até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, diz-nos abertamente. Eles estão... E Jesus fala: olha, eu já estou dizendo, mas vocês não acreditam. Vocês não acreditam. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mas vocês não acreditam. Porque vocês não são das minhas ovelhas, porque vocês não estão abertos, porque vocês não estão dóceis à ação do Espírito, porque vocês estão fechados nas certezas que vocês têm. Então, os judeus, eles chegam para Jesus, mas eles não chegam com o coração aberto, estes homens. Eles chegam responsabilizando a Deus pela sua própria incredulidade. Eles não percebem que aquela dureza do coração deles não é culpa de Jesus,
mas é deles mesmo. É deles mesmo porque é isso que muitas vezes o inimigo de Deus faz. Ele endurece o nosso coração para que a gente não se abra para aquilo que Deus tem para nós. Deus está ali, Deus está falando, Deus está agindo, Deus está passando na nossa vida, mas nós estamos fechados. Nós estamos fechados nas nossas certezas, nós estamos fechados nos nossos pensamentos. Nós não estamos muitas vezes abertos à novidade de Deus. Sobre isso, São José Maria Escrivá, ele fala uma frase muito forte, que ele fala assim: é por isso que o diabo tem tanto interesse em cegar as nossas mentes com o orgulho que emudece. Ele sabe que assim que abrimos nossas almas, Deus derrama os seus dons. Então, o inimigo de Deus, ele vai cegando, emudecendo, né, a nossa capacidade de ver a Deus pelo orgulho. O orgulho ele nos fecha em nós mesmos e nos impede esta comunicação com Deus, esta sensibilidade para as coisas de Deus, de perceber pelo discernimento dos Espíritos o que é de Deus, o que não é de Deus, o que é bom para a nossa salvação, o que não é bom. Então o inimigo ele vai agindo, gerando esta confusão e a gente não sabe. E vamos nos fechando em nós mesmos, no nosso orgulho, nas nossas certezas. Porque muitas vezes, meus irmãos, não vamos nos enganar. Deus ele vai nos pedir coisas que vão ser para nós difíceis. Deus ele vai nos pedir coisas custosas, né? Que a gente muitas vezes não vai nem concordar. Que a gente vai dizer, não, mas eu queria de outro jeito. Eu acho melhor que seja de outra forma. E diante disso, né? A grande tentação é no lugar de olharmos para nós mesmos, para aquilo que nós precisamos mudar, que nós precisamos nos converter, a gente olhar para aquilo que Deus nos pede e querer mudar a Deus. Querer mudar as ordens de Deus, os direcionamentos de Deus, querer que Deus se adapte a nós. E não que nós nos convertamos para abraçar aquilo que é sonho de Deus, que é plano de Deus na nossa vida. Esta é uma grande tentação que a gente sofre pelo nosso egoísmo, pelo nosso individualismo, porque nós queremos ser Deus de nós mesmos. Nós queremos ser senhores de nós mesmos, da nossa própria vida. Cada um é o seu próprio Deus. Cada um é o seu próprio Senhor. Mas o que Deus nos chama é a reconhecermos pela humildade, que é a verdade, quem nós somos e quem Deus é. Quem Deus é. Deus é o Senhor e quem nós somos diante de Deus. Nós somos suas criaturas que Ele nos torna filhos e filhos amados. Tudo que Deus faz, toda a vontade de Deus é uma vontade cheia de amor para nós, para a nossa salvação, para a nossa vida. Então, isso na verdade, essa tentação é exatamente o contrário daquilo que é a oração. Pela oração, meus irmãos, isso a igreja nos ensina, a tradição da igreja nos ensina, né? Que a oração ela não serve para nós mudarmos a Deus. Nós não mudamos os desígnios de Deus, os planos de Deus, os projetos de Deus, porque Deus não muda, Deus é Deus. Mas nós mudamos o nosso coração para abraçarmos com mais generosidade, com mais alegria, aquilo que Deus tem para nós. Então, este deve ser o caminho, né? A obediência, uma docilidade, a oração que vai nos convertendo a Deus, que vai nos convertendo à sua vontade, aos seus planos, aos seus projetos, para a nossa felicidade mesmo, porque nós precisamos disso. E os frutos disso, né, a gente vê aqui na própria passagem. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Então os frutos, né, não se perder. Como Jesus fala, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Meus irmãos, quanto a gente erra quando a gente caminha sem Deus. A gente erra muito, 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 muito mais do que quando estamos nele. Segundo, ganhar a vida eterna.
Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Que grande tesouro termos a vida eterna, termos esta vida que não passa, que é a sede do nosso coração, e por fim estarmos nas mãos de Deus. Como Jesus até lhe reza lá na oração sacerdotal, conservei os que me deste, nenhum deles se perdeu. Estarmos nas mãos de Deus, meus irmãos, para estarmos nas mãos de Deus, nós precisamos abraçar a sua vontade. Como é que nós vamos estar nas mãos de Deus sem abraçar a vontade de Deus? Sem estarmos no caminho que Deus tem para nós, nós vamos ficando como aquelas ovelhas rebeldes. Então por isso que Jesus fala, as minhas ovelhas escutam a minha voz. As minhas ovelhas. E os judeus não acreditavam porque não eram as ovelhas de Cristo. Que possamos, meus irmãos, neste dia de hoje, desejarmos ardentemente isso. Sermos ovelhas de Cristo. Sermos ovelhas de Deus. Ovelhas mesmo, né? Submissos a Deus. Dóceis a Deus. Abertos a Deus, a serem conduzidos por Deus em tudo, nos mínimos detalhes. E vejamos os frutos desta obediência, os frutos desta abertura de coração e de vida na nossa vida. Vejamos os frutos, colhamos os frutos, meus irmãos, de uma vida que se entrega nas mãos de Deus e que por isso se encontra e por isso se realiza e que por isso é feliz. Amém? Então que Nossa Senhora, aquela que foi feliz porque acreditou, aquela que se fez escrava, que ela possa também interceder por nós. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Valeu, pessoal.